Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Essa aqui é a aula 5 de variáveis complexas para engenharia, principalmente aí, engenharia da computação, engenharia elétrica e qualquer outro tipo de engenharia que precisam de números complexos. Então nesse vídeo você vai aprender como calcular raiz quadrada de 1, raiz quarta de 1, raiz quadrada de i e raiz quarta de 1 mais i. E também você vai aprender a resolver esse tipo de equação com coeficientes complexos, né? Uma equação quadrática com coeficientes quadráticos. Então, nós vamos, como você pode ter percebido, nós vamos falar sobre raízes complexas, tá? Algumas observações iniciais. Quando a gente está sobre os números reais, por exemplo, a raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 36 é igual a 6 e assim por diante. Mas nesse contexto de números complexos, você vai ver que a raiz quadrada de 1 não é só 1 e a raiz quadrada de 36 também não é só 6, tá? Então, essa é uma das diferenças que a gente tem quando calcula raízes complexas reais e quando você começa a trabalhar sobre os números complexos. Então, se você tem um número complexo, z igual a mais bi, você quer, por exemplo, vamos calcular a raiz enésima de a mais bi. Isso tem que ser um número complexo, x mais yi, que eu vou chamar de w, que quando eu elevar w na n, vai dar z. Tá? Então, a gente está procurando, dado um número complexo z, nós estamos procurando um número complexo w, tal que w na n vai dar z. Só que vão existir, quando eu estou tentando calcular, quando eu calcular a raiz enésima de um número complexo, você vai obter n números complexos com essa característica. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar o número complexo z. A gente já viu que nós podemos identificar o número complexo com um ponto no plano, você vai ter um ângulo θ e você vai ter o comprimento desse vetor ER. Então, se eu te der o número complexo z, existe uma fórmula para a gente calcular as raízes enésimas desse número complexo. Então, isso aqui vai ser a raiz enésima de R, lembrando que R é igual a quadrado mais b quadrado vezes cosseno de θ, esse ângulo, mais 2kπ sobre n, mais i seno, vou apagar isso, mais seno de θ, o ângulo que você encontrou, 2kπ sobre n. Quem é k? K pode ser 0, 1, 2, até n menos 1. Então, com o uso dessa fórmula, o primeiro exemplo que nós queremos calcular é a raiz quadrada de 1, ou seja, z é igual a 0 mais 1. Como nós já vamos precisar do módulo de z, R, então, é módulo de z, isso aqui é 1, tá? Vamos
ver aonde está o número complexo z, então o número complexo z está aqui, 1. Então nós temos, aqui está o número complexo. O θ, nesse caso, é 0, porque o ângulo formado entre o número complexo z igual a 1 e o eixo x é 0. Esses dois vetores aqui são, ou seja, o número complexo z é paralelo ao eixo x. Então vamos... O W0, então, é a raiz quadrada, perdão, é a raiz quadrada real, tá? Eu quero chamar a atenção aqui. Esse cara que está aqui, eu até vou escrever, é a raiz real, tá? Nós estamos querendo calcular as raízes complexas, mas esse número que aparece aqui é a raiz real do número complexo. Eu vou colocar aqui só para a gente ter essa ideia. Então, aqui vai ficar cosseno de 0 sobre 2. Aqui não é θ. É 0 sobre 2 mais e seno de 0. De 0. Opa, por que eu coloco θ? Mas isso aqui vai dar seno de 0, cancela. A raiz quadrada de 1 é 1, então vai dar 1, porque esse cara aqui, o cosseno de 0, é igual a 1. Então, a primeira, o W0, é porque você K igual a 0, só vai ficar esse ângulo aqui sobre a raiz que nós queremos extrair. Agora vamos fazer o W1. W1, eu não vou colocar aqui a raiz quadrada de 1, porque a gente já sabe que é 1. Então vai ficar cosseno de 0 mais 2π sobre 2. Por que é cosseno de 2π? Porque quando k for 1, você vai ter 2π. Mais i seno de 0 mais 2π sobre 2. Simplificando isso, vai ficar W1 é cosseno 2, vai ficar, eu vou fazer aqui para a gente não precisar gastar mais tempo. Isso vai ficar 2π sobre 2, 2π sobre 2. Então isso aqui vai ficar cosseno de π mais i seno de π. Seno de π é 0 e cosseno de π é menos 1. Então as raízes quadradas complexas de z são essas aqui. Bom, agora, como prometido, eu vou calcular as raízes quartas de 1. Então, nós queremos, vou colocar aqui de novo, aqui está o x, aqui está o y, e aqui está o z igual a 1. Então, o WK, ele vai ser a raiz quarta de 1, cosseno. O θ aqui, ele é 0. Então, vai ser 0 mais 2kπ sobre 2, mais e seno de θ, mais 2kπ sobre 4. Aqui eu me equivoquei. E K, o K vai ser 0, 1, 2 e 3.
vou lembrar novamente que essa raiz que aparece aqui na frente dessa expressão é a raiz real. E a gente sabe que raiz quarta, perdão, que a raiz quarta de 1 é 1. Na verdade, a raiz enésima de 1 é 1. Então, vamos começar com W0. W0, isso aqui é 1, vai ficar cosseno. Aqui vai ser 0, então aqui nós vamos ter, com K igual a 0, essa parte vai zerar. Então, é 0 sobre 4, mais I seno de 0 sobre 4. Isso aqui dá 0 e é 1. Vamos fazer K igual a 1. Então, vai dar cosseno. Lembra, o θ é 0. Então, quando K é 1, vai ser 2π. Então, 2π sobre 4, mais I seno de 2π sobre 4. Cancelando esse 2 aqui, vai ficar cosseno de π meios, mais I seno de π meios. Bom, mas cosseno de π meios é 0. Então, isso aqui vai ficar I. Vamos para o cálculo quando o K for 2. Então, nós vamos ter cosseno. Quando for 2, vai ficar 4π. Então, vai ficar 4π sobre 4, mais I seno de 4π sobre 4. Cancelando esses 4, o 4 vai ficar cosseno de π, mais I seno de π. Mas seno de π é 0. Então, cosseno de π é menos 1. Quando K for 3, nós vamos ter, então vai dar 6π sobre 4, mais I seno de 6π sobre 4. Então vai ficar cosseno, dividindo por 2 tudo isso aqui, 3π meios, mais I seno de 3π meios. Isso aqui é aqui embaixo, né? O 3π meios é esse ângulo aqui. O cosseno dá 0. O seno de 3π meios dá menos 1. Então, dá menos Z. Então, as raízes quartas de 1 são essas aqui. 1 e menos 1 menos I. Agora eu vou calcular as raízes quadradas, né? O nosso terceiro exemplo é a raiz quadrada de I. Isso aqui é bastante importante que a gente saiba esse valor aqui, porque quando aparecer nos exercícios, você já pode usar, não precisa ficar calculando de novo. E vai aparecer, com certeza. Vamos ver aonde está o I. O I está aqui em cima, tá? Esse é o I. Então, o θ é igual a π meios. Vou colocar a fórmula geral, WK é a raiz enésima de Z. Aqui o Z é igual a I. Módulo de Z é 1. Tá? A gente já sabe fazer isso. Então vai ficar cosseno de θ mais 2kπ sobre N mais I seno de θ mais 2kπ sobre N. Como estamos aqui no nosso caso, o N é igual a 2, porque é o cara que aparece aqui. Bom, aqui não aparece nada, mas a gente sabe que isso aqui é a raiz quadrada. Então, W0, bom, isso aqui vai aparecer... perdão, aqui faltou um módulo. Então, o módulo de Z é 1,
raiz quadrada de 1 é 1, então nós não precisamos ficar. Então vai ficar cosseno de π meios mais zero, né? Porque aqui o K é zero, sobre 2. Mais I seno de π meios mais zero sobre 2. Então, aqui vai ficar cosseno de π meios dividido por meios, vai ser π quartos mais I seno de π quartos. Bom, cosseno de π quartos é raiz de 2 sobre 2, e o mesmo acontece com seno de π quartos. Agora, o W1 vai ser cosseno de π meios mais 2π sobre 2, mais I seno desse mesmo ângulo. Bom, π meios mais π, quando eu tirar o mínimo, vai ficar 5π meios. Então, eu vou escrever aqui em cima. 5π meios, 5π meios, mais 5π meios dividido por 2, isso aqui vai dar cosseno de 5π quartos, mais I seno de 5π quartos. Isso aqui, se você consultar uma tabela, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Então, as raízes quadradas de I, você pode guardar essa informação, é raiz quadrada de 2 mais I raiz quadrada de 2, e a segunda raiz é menos raiz de 2 sobre 2, menos I raiz de 2 sobre 2. Então, guarda essa informação, porque quando você precisar, você já pode usá-la. Eu vou fazer mais uma de raiz quadrada, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Nem sempre você vai poder achar uma raiz de forma bonitinha, que nem nós fizemos anteriormente. O módulo de Z é raiz quadrada de 2. Aqui está 1, aqui está I. E aqui está o número complexo Z igual a 1 mais I. Esse θ, se você fizer, vou fazer para você, θ é tangente na menos 1 de y sobre x. Então, tangente menos 1 de 1 sobre 1 é tangente na menos 1 de 1, que é π quartos. Por que é π quartos? Porque está aqui no primeiro quadrante. O módulo do número complexo Z é raiz quadrada de 2. Isso está lá numa aula anterior. Então, lembrando que as raízes de K, de Z, são obtidas por raiz enésima dr, esse aqui é o R, tá? Cosseno, deixa eu botar aqui, θ mais 2kπ sobre N. Só que aqui, ó, nós queremos, se você lembrar lá do início, nós queremos calcular a raiz quarta de 1 mais I. Esse aqui era o quarto exemplo da nossa lista, então vai 4 mais I seno de θ mais 2kπ sobre 4. Bom, aqui eu vou melhorar essa parte.
Aqui nós temos a raiz quadrada, a raiz quarta de R. Mais R é raiz quadrada de 2. Eu vou fazer essa continha aqui para você ver. Então, eu tenho raiz quadrada de raiz quadrada de 2. Isso aqui dentro, é 2 na 1 meio, elevado na 1 quarto. Então, isso aqui é 2 na 1 oitavo. Então, esse número que aparece aqui é a raiz oitava de 2. Tá? Então, vamos lá. O W0, então, é a raiz oitava de 2. O θ, aqui, nós já vimos que é π quartos. Então, vai ficar cosseno de π quartos mais zero, né? Porque K é igual a zero. Então, já vou tirar esse zero daqui. Sobre 4 mais I seno de π quartos sobre 4. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar raiz oitava de 2. π quartos dividido por 4 é π sobre 16. Mais I seno de π sobre 16. A gente não vai mexer nisso aqui porque π de 16 é uma coisa difícil de encontrar. Você poderia usar uma calculadora, tá? Mas vamos deixar assim, tá? Então, quando você tiver essas coisas assim que não são fáceis, que precisa de uma calculadora, se você quiser achar quem é W0, usa uma calculadora. Mas se você não está, você está apenas interessado em achar na forma polar, deixa assim. O W1, eu vou fazer mais esse, depois eu coloco a resposta. Vai ser cosseno de π quartos mais 2π sobre 4, mais I seno de π quartos mais 2π sobre 4. Se você fizer essas contas, você vai ver que vai ficar cosseno de 9π sobre 16 mais I seno de 9π sobre 16. Eu só vou deixar para você conferir agora que o W2 é raiz oitava de 2, cosseno de 17π sobre 16, mais I seno de 17π sobre 16. E a última raiz, que é o W3 aqui, vai ficar 8, 2, cosseno de 25π sobre 16, mais I seno de 25π sobre 16. Tá? Então, quando você tiver uma coisa aí que não fica bonito, deixa assim, ou você usa uma calculadora para calcular esses valores. E finalmente eu vou resolver essa equação que eu tinha proposto lá no início. Z quadrado, 8 menos 5i, z mais 40 menos 20i, igual a zero. O que você tem aqui é uma equação do tipo az quadrado mais bz mais c igual a zero. O a é igual a 1. O b é menos 8 menos 5i. E o c é 40 menos 20. Você usa a fórmula quadrática, que é menos b mais ou menos
b² menos 4ac sobre 2a. Vamos lá, vamos calcular esse aqui do lado, o delta. A gente sabe que é b² menos 4ac. Acho que eu vou fazer aqui embaixo. Vou precisar de uma linha. Delta, então, é b² menos 4ac. O b, então, vai ficar assim, vai ficar menos. O b também eu posso escrever ele só para simplificar. Menos 8 mais 5i. Então, menos 8 mais 5i ao quadrado. O a é 1, então vai ficar 40 menos 20i. Aqui vai ficar menos 8 ao quadrado, 64, menos o 5 ao quadrado. Aqui fica menos 2 vezes isso. 5 vezes 8 é 40. Vezes 2 é 80i. Aqui fica menos 160 mais 80i. Então, cancela aqui. Se você fizer essa continha, vai ficar menos 121. Agora, aqui nós temos a raiz quadrada de delta. Então, é raiz quadrada de menos... Poxa, para um pouquinho aqui. Menos 121. Vai ficar raiz quadrada de menos 121. Na primeira aula, eu disse que isso aqui você pode... 121, tá? Você pode fazer o seguinte. Você pode calcular raiz quadrada de 121 vezes menos 1. Então, isso aqui dá 11 raiz de menos 1. Isso aqui fica 11i. Porque a raiz quadrada de menos 1 nós estamos chamando de i. Então, vamos usar essa fórmula. Então, o z, chamado de z1, é menos b mais ou menos 11i sobre 2. Então, se eu usar o mais, vai ficar o menos b. A gente já sabe que é isso, que o menos b... Só deixa eu fazer isso aqui. O b é menos 8 menos 5i. Então, implica que menos b é 8 menos 5i. Tá? Porque vai ficar menos dá mais. Então, menos b fica 8 menos 5i. Então, aqui eu já posso colocar 8 menos 5i mais 11i sobre 2. Isso aqui vai dar 8 mais 6i sobre 2. Isso aqui é 4 mais 3i. E o Z2 vai ser 8 menos 5i menos 11i sobre 2. Vai ficar 8 menos 16i sobre 2. Isso aqui vai ser 4 menos 8i. Então, as raízes dessa equação são Z1 igual a 4 mais 3i e Z2 igual a 4 menos 8i. Isso aqui finaliza a nossa aula no número 5.